Boa tarde, boa tarde. Oi pessoal, boa noite, quase boa noite. Nós estamos entrando um pouquinho antes aqui para... Ai, só tem uma pessoa. Está entrando, pessoal. Mas é isso. Vai entrar mais gente. Estamos com problema para carregar esse 11 vídeo. pessoas já entraram, sejam todos bem-vindos. O meu que está com problema aqui. Daqui a pouco nós vamos começar com nosso grande amigo pastor Hernani Santos. E aí, Legal, já tem. você é nosso convidado para ficar conosco até o fim. Vamos falar sobre o fim dos tempos, um pouco sobre escatologia, um pouco sobre o que devemos esperar, como nos preparar para isso, né, pai? É isso aí. E eu já quero avisar também que no final do mês, último final de semana, nós vamos ter o nosso primeiro congresso online. É isso aí mesmo. Primeiro congresso online, não sei quantas pessoas já fizeram isso no Brasil, mas nós estamos fazendo um congresso com o pastor Hernani a partir do último final de semana. A gente vai informar os links, nós vamos entrar, nós vamos ser extremamente edificados nesse período. Eu tenho certeza que vai nos trazer um crescimento formidável. Nós vamos entender muitas coisas, muitas palavras de Deus que estão se cumprindo nessa hora, e eu espero que a gente continue sendo edificado, continue crescendo, continue sendo motivado a buscar o Senhor. E você também que não assistiu ainda os cultos de ontem, tanto a pastora quanto eu, nós pregamos ontem, vai lá no YouTube depois, acompanha as mensagens. Eu posso crer que isso vai te edificar tremendamente e vai fazer você estar mais próximo da gente. É muito importante que você siga as orientações da igreja nesse período, você possa se envolver, convidar cada vez mais pessoas a participarem desse processo, e quando a igreja voltar, nós vamos sentir como se nós nunca estivéssemos vivido essa pandemia. E você pode perguntar, pastor, mas um congresso online? Exatamente, irmão. Assim como nós temos sido ministrados pelos cultos, nós também vamos fazer um conteúdo intensivo acerca de uma coisa, entendeu? Acerca de um assunto. Então você pode participar, e nós queremos assim lançar um desafio para você, que é de oração, que é de investimento. Por quê? O nosso objetivo nesse tempo é ganhar vidas, assim como a gente tinha o mesmo objetivo quando estava com as portas abertas da igreja. Nosso objetivo, nossa missão continua a mesma. Então, assim como Paulo diz que nós devemos fazer tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, é isso que está nos motivando. Então, assim, no final da nossa live, nós vamos dar mais informações dos dias, dos horários, tudo direitinho. Nós já temos também já o vídeo para divulgar, a imagem para divulgar, então você vai poder fazer parte desse time de divulgação. Mas eu quero também que você possa estar orando: Senhor, me dá maneiras de ganhar pessoas nesse tempo. E outra, nós não vamos ficar esperando o retorno, até porque a gente não sabe quando isso vai acabar, quanto tempo vai durar. Então hoje eu estava assistindo um telejornal dizendo que ainda dura mais 2, 3 meses, que a média da volta seria agosto e setembro. As escolas parecem que vão voltar só em setembro. Então a gente não pode ficar parado espiritualmente. Irmãos, Justamente. A gente tem o Espírito de Deus, a gente tem a saúde, a gente tem a bênção de Deus, e a gente tem que contar com a inteligência, com a capacidade de Deus, e usar as ferramentas que estão aí disponíveis para a igreja nessa hora. Então só depende da gente querer crescer, querer melhorar. E se você está em casa, qual é o problema da gente participar de um congresso online? É a mesma coisa, você está nos vendo aqui e vai ser talvez 20 horas, 19h30, você vai ver o congresso, participar, uma mensagem. E eu tenho certeza que vai ser extremamente edificante, um assunto que nós estamos trabalhando para ser extremamente atual, e a gente consiga se posicionar, entender o que Deus está querendo fazer. É fim dos tempos? Acredito que não, mas como eu estava ouvindo um pastor que inclusive já pregou em nossa igreja falando, isso é apenas um estágio do que nós vamos passar daqui a pouco como igreja. Então nós precisamos entender muito bem esse momento, estar preparado para ele,
Ontem eu estava falando com o meu cunhado, a gente estava junto, e parece-me que já vai se lançar um chip para a pessoa poder ser localizada e tudo, poder comprar e tudo, já está sendo preparado isso na China. Então a gente observa que as coisas estão caminhando muito rápido para um desfecho que a gente pensava que ia demorar anos ainda. Eu não tenho dúvida que Jesus está preparando a noiva. Vamos aproveitar e chamar o pastor Hernani. Fica aí, vê se ele chamou a gente. Não, foi outra pessoa. Opa. Isso. Falhas técnicas aqui, irmão. Opa, aí já chegou o pastor Hernani. Não tô conseguindo clicar. Peraí, deixa eu ver licença aqui. Esse meu celular tá uma benção. Só um minutinho, gente. Aqui foi. Aqui, deu. Pronto, vai conectar agora. Queridos, é isso mesmo. Se alegre, se prepare, faça aí, marque na sua agenda, porque esse abençoado que acabou de aparecer aí vai estar fazendo a conferência online com a gente. Então vai ser tremenda a nossa conferência. E no final da live a gente vai dar ainda mais detalhes de como vai acontecer, de como Deus vai nos usar. E vai ser maravilhoso, não é não, pastor? Fala, meu amigo. E aí, gente, ó, não estava dando errado, porque a pecinha que está atrás de vocês aí está atrapalhando. Quem que é? É isso aí mesmo. Isso aqui tudo é novo. Eu já estava avisando aqui para eles da nossa conferência no final do mês, só que hoje à tarde, depois dos áudios que você me mandou, estava verificando a possibilidade da gente até mudar o tema. O que você quer fazer? Não, mudar o tema. Depois da live a gente acerta, a gente só vai dizer como vai ser, quando vai ser, para as pessoas já se programarem para esse evento, e aí a gente vai avisando eles, a igreja, de como a gente vai proceder para todo mundo assistir o final de semana. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Vai ser, olha, eu vou, rapaz, para mim vai ser uma bênção também, porque eu já liguei na rodovia federal, não tem barreira, vou pegar o carro, vou pôr na estrada, vou eu, minha esposa e minha filha, porque eu vou pregar, fazer 3 dias com você, 3 dias com o Ricardo, 3 dias com o seu cunhado. Pelo menos, irmão, eu não vou surtar dentro de casa aqui, que 40 dias eu já estou passando mal. É isso aí, meu amigo. Ontem mesmo eu fui para casa do meu cunhado. A gente assistiu os cultos juntos. Rapaz, não dá. E assim, a gente não está fazendo aglomeração, vou pregar aí online e a resenha vai correr solta. Sim, lógico. Tem dúvida disso? Agora, eu quero que a gente hoje possa falar um pouco, igual eu estava iniciando aqui, não é o fim do mundo, mas já a gente está vivendo a iminência aí de alguns eventos proféticos que Deus está permitindo a gente viver, uma preparação para a igreja, acordar, despertar a igreja para essa hora. Uma coisa que eu queria salientar, nas lives eu vejo muitas mulheres participando, eu acho isso aí extremamente significativo. Quero aproveitar você também, minha irmã, que está nos ouvindo, convide seu marido para acessar junto conosco. Eu também quero ver a participação dos homens, mandando mensagem aqui, pastor, estou sendo edificado, estou crescendo, está sendo bom para mim, eu nunca tive essa experiência, eu também, particularmente, nunca tive essa experiência, até de vez em quando brinco aqui escrevendo aqui as mensagenzinhas, mas para mim é novo, é bom. Você só não está me seguindo, viu? Não, de vez em quando eu pago as suas, rapaz. Não, tá me seguindo ele nas mídias. Nas mídias eu não tô seguindo você mesmo, não. Dá tempo, não, mano. Tô sabendo já, tô sabendo. Aqui não dá tempo não pra gente seguir assim, não. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa. No início, as lives, né, porque era novidade, o povo vendo a gente batendo papo com o outro de longe. Agora deu uma caída, primeiro que é muita gente fazendo e o povo meio que acostumou, né? Sim. Mas estamos aí, estamos firmes. Até quem tem 1 milhão de seguidores no Instagram está fazendo live aí com 300, 200 e poucas pessoas. Mas a grande maioria está gostando e estão prezando pelo bom conteúdo.
Tem que ter. Claro. Live, você pode fazer live com qualquer um hoje. Agora, o que vai ser significativo é o conteúdo, evidentemente. Então, vamos tocar o nosso barquinho vamos tocar aqui. o nosso barco, porque o nosso é interessante. Nosso conteúdo é bom. Nós somos conhecidos porque o Senhor é por nós. E se não fosse isso, não estava dando certo, não. Mas diga aí, meu amigo, o que você tem para nos ensinar hoje sobre esse tema tão importante chamado fim dos tempos? Pastor Keis, o pastor Dan, é evidente que nós não estamos, isso aí nós temos que falar sem sombra de dúvida, num período de tribulação. Hoje, fizeram uma pergunta... Não vai entrar nesse negócio, eu sou pós, pré, não. Olha, mas você sabe que aí... Eu sou, meu irmão, eu sou pré. Quero nem saber quem pensa o contrário. Mas deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Vou te dar um fundamento aqui. Hoje eu fiz uma live de manhã com um professor hebraísta, greguista. O cara é um monstro de conhecimento. E ele me pediu uma live, eu fiz uma live com ele, e ele mostrando os argumentos. Rapaz, quase foi um debate. Ele não é pós, mas ele mostrando os argumentos de quem é pós. Rapaz, a live explodiu tudo, porque era uma live acadêmica, uma live teológica. E eu mostrei para ele os meus argumentos, porque eu sou pré-tribulacionista. E agora, ó, você que está nos assistindo, pega a sua Bíblia, que eu vou te dar argumentos aqui. Nunca mais você vai ser pós-tribulacionista na sua vida. Opa! Oh, aleluia! Nunca mais você vai crer que a igreja passa pela grande tribulação. Gente, preste muita atenção. Entenda o que eu estou falando. Você sabe que tem uma galera aí, top de linha, da prateleira de cima, que é pós, assim, de carteirinha, né? É porque o pós-tribulacionismo, pastor, ele além... Ele também traz uma sensação mais de conforto, de relaxo para as pessoas. Você pensa bem, a maioria das pessoas que estão curiosas com o Apocalipse hoje em dia, elas estão, grande parte é curiosidade, não é fonte de conhecimento. E tem uma frase que é interessante, que o estudo escatológico, ele não é para sanar curiosidades, é para trazer responsabilidade. E revelação. E revelação. Você não pode ficar estudando... Virou curiosidade. Escatologia hoje, vou matar minha curiosidade aqui para ver o que vai acontecer. Não, irmão. É o assunto da vez. O que eu gosto muito, sabe por quê? Porque era um tema esquecido. O pastor sempre gostou. Ó, o pastor Derossi acabou de entrar aqui, ele falou, fala logo que eu quero saber qual é a prova que não tem como ser... Rapaz, né? Deixa ele com a pulga atrás da orelha aí. Gente, eu vou falar para vocês hoje, eu vou provar biblicamente o maior argumento que você já ouviu. É impossível a igreja passar pela tribulação. Eita, glória! É impossível a igreja passar pela tribulação. O Satanás está atrasando a revelação. É só o capeta mesmo que pode... O canto está atrapalhando a internet aqui. Tem gente que falou que é pré... Vamos tirar o comentário, senão distrai a gente. No final volta o comentário. Vamos tirar. Você quer água? Ixi, rapaz, para tirar o comentário aqui, como é que tira esse comentário? Não, tira não. Vai, manda bala, vamos olhar não. Deixa então. Só não olhar para o comentário, ele trava um pouco, ele trava o vídeo. O comentário trava o vídeo. Tá. Então vamos tirar. Peraí que eu vou ter que descobrir como é que tira esse comentário aqui, Esses 3 pontinhos de baixo, onde está escrito comentário, tem 3 pontinhos. Tá, vídeo. Comentário. Calma aí, 3 aqui. Desativar comentários. Pronto, vamos lá. Pastor Keis, o pastor Dan, eu sei que a bispa está aí. Em Daniel, no capítulo 9, aqui temos a profecia de onde vem a grande tribulação. Primeira coisa que nós vamos entender que a grande tribulação é uma profecia que Deus deu a Daniel, chamada 70 semanas de Daniel. A Bíblia não profetiza que são 69 semanas, ou seja, os 7 últimos anos são descolados
das 69 semanas. São 70 semanas, cada semana 7 anos. Nós já passamos por 69 semanas. E não é continha dispensacionalista, porque o próprio Daniel diz que Jesus morreria na semana de número 69. Uhum. Na semana de número 69, o Messias é cortado. Ele morre. Então, sugere que a morte de Jesus se dá na semana de número 69. Se isso é verdade, tanto Jesus, quando ele vai falar da grande tribulação, ele começa falando das 70 semanas. Como profetizou o profeta Daniel, etc, etc, etc. Ok? Ele começa falando da grande tribulação. Agora, para você entender se os 7 anos fazem parte do isopo de todas as 70 semanas, cada semana 7 anos, que dão ao todo 490 anos, restando 7 anos para finalizar a profecia da tribulação, temos que entender para quê e qual é o propósito da grande tribulação. Aí a gente pega a Bíblia. Daniel 9, a partir do versículo 9, mostra, em primeiro lugar, por que Deus enviou a grande tribulação. Olha lá, pastor Derossi, ó, sou que gosta. Mas Elohim, nosso Deus, pertence à misericórdia e o perdão, apesar de termos sido rebeldes contra ele. Verso 10. Não te demos ouvido, ó eterno e soberano, tampouco prestamos reverência às obediências da o quê? Da lei, que nos deste por intermédio de seus servos e profetas. Olha o verso 11. Aqui começa a grande tribulação. Portanto, todo Israel transgrediu o quê, pastor Daniel? A tua lei. A lei. Desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, olha lá. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, se derramou sobre nós. Aqui começa 70 semanas. Olha o que vocês estão lendo comigo. A grande tribulação é uma maldição da lei. Tá aí, ó. Por isso, porque nós desobedecemos. Desobedecemos o quê? Deuteronômio 28, primeiro. Se atentamente ouvir a Deus, obedecer seus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te acompanharão. Monte Gerizim. Deus falou para Moisés. No verso 15, mas se vocês não guardarem a lei, todas essas maldições virão e te acompanharão. E agora Daniel vai citar Moisés, dizendo que as 70 semanas é porque o povo não guardou a lei. Olha lá, ó, verso 12. Cumpristes assim a palavra pregada em advertência contra nós, contra nossos líderes e governantes, trazendo a mais profunda desgraça. Quer dizer, as 70 semanas é uma profunda desgraça. Porque nunca se fez debaixo do céu como se fez em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés. Toda desgraça nos sobreveio. Empurra um pouquinho seu celular para frente aí, que tá cortando tua testa grande aí. Ah, mas por que você quer ver minha testa? Aí, ó. É pra ficar melhor, mano. Aí, ó. Metade dela... Só meu pai, né? Só meu pai. No meio da... Você quer ver minha testa? No meio da leitura. Agora vamos lá. Testa desse tamanho, ficar pela metade, mano. Pastor Key, olha que coisa poderosa. A Bíblia é um mistério tremendo. Nós já aprendemos aqui que antes de Daniel trazer a revelação das 70 semanas, ele diz o porquê que está vindo a maldição. Olha o verso 24. Aí começa. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua cidade santa. Vamos transliterar e pegar só a última semana, os 7 anos, porque 69 já cumpriu. Então vamos ler assim, ó. 7 anos estão determinados para teu povo e a cidade santa. Vamos lá. As 70 semanas que a grande tribulação veio porque Israel transgrediu a Torá, a lei. Qual é o motivo das 70 semanas? Fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade. Você vê.
A expiação já vem nas 70 semanas, que é a cruz. Cumprir a visão e a profecia, ungir o santo dos santos e consagrar o templo. Tudo isso cumpriu-se em Jesus em 69 semanas. Agora, qual é a pergunta que eu te faço? Se a grande tribulação, os 7 anos, faz parte das 70, são 70 e não 69, então ela também é uma maldição do não cumprimento das leis morais de Deus. Como que a igreja pode receber uma maldição da lei se ela está numa outra aliança? Com certeza. Olha que coisa impressionante. Nós não fazemos parte do pacto do Monte Gerizim. Nós fazemos parte do Monte Sião, de onde o Senhor ordena as bênçãos. O Senhor trocou de montanha. Ele morava lá no Monte, no Sinai, e agora ele mora no Sião, que é onde desceu o Espírito Santo. Então, evidentemente, em primeiro lugar, os 7 anos é o final das 70 semanas. Aí, por que as 70 semanas deixaram de ser contadas? Porque ela começa em Neemias e ela vem sendo contada. Quando chega em Jesus, em 69, ela é cortada. Porque as 70 semanas, isto é, a grande tribulação, que Daniel chama de tempo de angústia para o povo de Israel, é por causa do pecado, feitiçaria, desobediência, idolatria da nação de Israel. Então, o Senhor ele está provando esse povo para uma salvação completa. Mas a semana é cortada porque sem Israel não tem cumprimento profético. Uhum. Que a profecia envolve Israel. Quando, no ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, Israel deixa de ser nação, não tem como continuar contando a tribulação. Então, no ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, o general Tito estipou Israel do mapa. Pronto, a tribulação ficou suspensa. Nesse meio tempo, entra o mistério de Deus que estava escondido, que é a igreja. Veja bem, nós estamos agora nessa pandemia aí, que eu não gosto nem de falar o nome, já me deu isso aí. Mas vamos lá. Olha que coisa. Todo mundo ficou bravo com aquele médico de São Paulo que foi tratado com medicamento e escondeu a cura. Ora, Deus tem uma vacina para proteger o seu povo da tribulação. Amém. Mas ele prefere deixar o povo passar. Você deixaria sua noiva passar e ser vilipendiada publicamente se você pode proteger? Difícil. Quando seu filho desobedece, você mete o dedo dele na tomada e diz assim, agora você vai aprender. E põe o dedo dele para levar um choque para aprender. Então, esse é o primeiro fundamento, o primeiro sopro, porque a igreja não passa. Agora, o outro. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10. Aqui é a pá de cal, senhores. Aqui é a pá de cal. Porque aqui tem uma palavra poderosa do grego que sugere que é impossível a igreja passar pela tribulação. Apocalipse 3:10. O professor hoje, no debate, o hebraísta, foi muito bom. Agora, olha, 3:10. Apocalipse 3:10. Porque destes atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei. Aqui temos uma palavra, ek. Ek é uma palavra grega de onde originou nossa palavra ex, de onde originou a palavra exodu e exit. Em português é saída. Ou seja, é uma continuação de afastamento no grego. A palavra da ek, veja, o Senhor não nos tira, não nos livra na tribulação. Daniel foi livre na cova. Sadraque, Mesaque e Abedênego na cova. Mas aqui está dizendo, vou te livrar da tribulação que virá sobre o mundo todo. Então é a mesma grande tribulação. A palavra que temos aqui é êxodo. É quando o Senhor vai nos chamar para sair da tribulação. É tirar do lugar e levar para outro. Aí eles dizem, pastor Keyson, que é separado a ira, que a ira que é mencionada, que Paulo diz que o Senhor não nos destinou para a ira e nos livra da ira, não é a ira da tribulação, porque a tribulação não é ira, é só tribulação. Será que é? Olha Apocalipse capítulo 6.
Povo, 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 que coisa poderosa. Apocalipse 6,15. O sexto selo é aberto no versículo 12. Todo mundo sabe que é durante a tribulação. 6,15. Vamos ver se a tribulação não é ira. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos, livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre rochas das montanhas. Então passaram a gritar às montanhas e rochedos, dizendo: caia sobre nós e ocultem-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A tribulação é o quê? A ira do Cordeiro. E Paulo deixou claro em 3 textos que o Senhor nos livra dessa ira. Em Apocalipse 3,10 diz que o Senhor nos tira da hora. Veja, não é da tribulação, é do exato momento que ela começa. A palavra hora até da hora da tribulação. Então você que está assistindo essa live aí, ó, escute bem o que eu vou te dizer. Tira da sua cabeça. A igreja não passa pela tribulação. Não faz parte da aliança dela. Não, e eu quero também deixar uma palavra clara, que tem gente que talvez acredite que ela vai passar. Tudo bem, irmão. Cada um tem a sua posição. Essa é a nossa posição. Agora, quem está certo, quem está errado, a gente vai ver quando o acontecimento chegar. Só e a tem gente uma precisa... diferença. Quando você ficar... Quem estiver pronto para o arrebatamento, está pronto para tudo. Pois é, está pronto. Essa é a minha ideia. Eu posso estar errado no meu posicionamento? Posso. Mas se eu estiver pronto, eu vou estar pronto. Você sai perdendo o que está errado? Nada. É isso que as pessoas precisam entender. A gente perdeu uma pessoa na igreja porque a gente sempre defendeu essa tese. E ele defendia que ele era pós-tribulacionista. Não tem problema, gente. A gente pode pensar de maneira diferente. Quem está certo, quem está errado. A gente só... É óbvio que nós estamos fazendo uma live agora acadêmica de cunho teológico, então ela faz parte disso. A gente não leva essas coisas para púlpito, isso é coisa de sala de aula. Mas, como as pessoas estão em casa e querem aprender, a gente está aqui falando. Mas claro, o que menos importa no final dos tempos é a sua linha teológica. Pois é, pastor. A gente precisa começar perguntando, a gente precisa começar selando algumas coisas, né? Primeiro, tinha gente que dizendo que Jesus não ia voltar mais. É necessário que a gente lembre que está escrito em Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 2, quando Jesus Cristo vai assunto ao céu, que da mesma forma que ele foi, ele vai retornar. Então, nós estamos aqui conversando sobre um assunto que diz respeito à crença, a nossa crença, né? Que diz respeito, nós não vamos passar pela tribulação, nós não vamos passar por aquilo que nós conhecemos como a grande tribulação. Os princípios da dor serão experimentados por todo mundo, a apostasia será vista e testemunhada por todo mundo. E nem chegamos ainda a falar do milênio, né? Nem chegamos ainda a falar dessa questão do reinado e etc, etc. Então a gente precisa salientar que é justamente isso. Você que está nos ouvindo aqui, você pode ter a opinião que você quiser. A questão é que você precisa estar pronto para o que vier. Então, se você está pronto de uma ou de outra. Hoje mesmo eu estava lendo Mateus 24, 25, hoje na minha devocional calhou de ser esse texto. E ali a palavra do Senhor conta a parábola das 10 virgens, né? Onde as 10 estavam com a lâmpada, mas só 5 tinham azeite extra. Então, assim, você tem que ter azeite extra. Você está preparado para vir encontrar o noivo na hora, você tem que estar preparado para vir na hora que ele tiver aparecer, você tem que ter óleo para estar com a luz acesa e ele te encontrar. Só isso. Então vamos lá, esse é o primeiro tema. Bom, meu filho... Qual é o outro aí? Peraí, meu filho João estava... esses dias perguntando se esse tempo que a igreja está vivendo, se era o princípio das dores. Pastor Keyson, esse tempo que nós estamos vivendo digamos assim, você chega no dentista e o dentista fala assim, espera ali naquela sala, toma um cafezinho e já te chamo. Nós estamos na espera da grande tribulação, na antessala. Nós estamos numa pré-grande tribulação. Qual é a diferença do princípio de dores para a grande tribulação? Qual é a diferença? A diferença do princípio de dores é que todos os sinais precedentes ao arrebatamento são geográficos e geológicos. É geopolítica, geografia e geologia. Ou seja, a política está envolvida, que é crise econômica e guerras, geografia, terremotos, geologia, tsunamis, fomes, pestes. Então, tudo que nós... Assim, ó, a volta de Jesus
é um movimento do céu para a terra. O arrebatamento é um movimento da terra. No arrebatamento, ele não volta. Então, ele não vem no arrebatamento. É a igreja que sobe. Ele nos aguarda nas nuvens. Então, arrebata. Não acredito, como alguns dizem, que Jesus voltará em 2 fases, porque no arrebatamento ele não voltou, é a igreja que subiu. Ou seja, a igreja sobe para as bodas do Cordeiro e fica 7 anos nas bodas do Cordeiro. Depois, essa mesma igreja desce com Jesus, depois de 7 anos. Então, assim, com todas as palavras possíveis, sem titubear, sem nenhuma sombra de dúvidas, nós estamos literalmente no princípio de dores, alguns milésimos de segundos para o soar da trombeta de Deus. Nós já estamos há muito tempo no princípio de dores. Não é por causa dessa peste, não. Eu concordo com... Qualquer pessoa... Sim, pastor. Eu concordo com isso, porque é o seguinte, a palavra diz já em João que desde Jesus Cristo nós já estávamos na última hora, né? Pedro também diz que já estávamos no fim do fim. Então a gente já tem vivido isso há muito tempo, né? Jesus já a gente tem que... na consumação dos tempos. Isso. Aí a gente tem que lembrar que Jesus Cristo, quando ele fala sobre esse sermão, ele está fazendo ali relação a o quê? Ao nascimento de um bebê, ao último estágio da gravidez de uma mulher. Então a gente tem que lembrar que as contrações na mulher, elas começam antes dela chegar até mesmo no hospital. Ela está em casa, ela começa a ter ali o princípio do entendimento que agora é hora de dar à luz. Então nós estamos vivendo, com certeza, eu acredito nisso, que nós estamos vivendo o princípio das dores. Claro, obviamente, existem coisas que estão dentro do princípio das dores, mas não chegaram a acontecer ainda e que vão acontecer para que a gente possa ter a consumação de tudo isso. Mas nós estamos vivendo o princípio das dores no sentido de estarmos passando por essas coisas. Só que a igreja precisa se lembrar que princípio de dores é dores para o mundo. Igreja, no momento de princípio de dores, ela está vivendo avivamento. Está na Bíblia. Sim. Enquanto tem a piora do mundo, tem a melhoria da igreja. Porque o evangelho precisa avançar. É isso que o crente precisa. A minha dúvida, a grande dúvida hoje é se a igreja entendeu que nós estamos vivendo esse limiar e se a igreja, de fato, está passando por esse avivamento, essa reanimação, essa força, esse fôlego, de novo, avivado, animado. Eu toquei isso em Curitiba, no sábado passado. Tinha mais de 10 mil carros na praça de Curitiba. Sugere que mais de 30 mil pessoas orando, sem nenhum som, sem nenhum show, sem nenhum pregador. Orando, sábado passado. Se você pegar os vídeos na internet, tem gente orando nas ruas do Brasil inteiro já. A grande característica... Você já me viu pregar isso quantas vezes? Vou te contar uma história. Eu estava pregando em Goiânia e fui uma vez para o hotel, meia-noite e tanto, com o pastor da igreja, e vi uma senhorinha orando na rua. Era meia-noite. Aquilo mexeu tanto comigo que no outro dia de manhã eu fui no saguão do hotel. Falei, olha, vi uma senhora orando na rua, não é perigoso aqui no bairro? Uma pessoa falou assim, olha, ela ora nas ruas há 6 anos, de segunda a sexta, não ora sábado, domingo, porque a família não deixa, da meia-noite às 6 da manhã. Aonde ela ora, se tem bar, fecha, se tem boate, fecha, se tem um monte de droga, fecha. Aquilo mexeu tanto comigo que eu fui chorar. Daí nasceu uma mensagem minha chamada Espírito de Oração. Aí o Espírito Santo me falou assim, avivamento é quando a igreja estiver orando. Isso eu creio. Pastor, que isso já está... Eu não estou falando de movimentinho que saiu na praça aqui, acolá, levando gente rebelde para... Não é isso que eu estou... Eu estou falando de um movimento que começou pelo Espírito, sem gente famosa, sem gente ninguém. Uma coisa que iniciou... porque avivamento é diferente de evangelismo. Avivamento é a obra de Deus na igreja. Evangelismo é a obra da igreja no mundo. Avivamento é quando Deus opera na igreja. Evangelismo é quando a igreja opera no mundo. Nós precisamos de um avivamento. E mais do que avivamento, eu creio que nós estamos começando, só no início, a viver um grande despertamento entre o povo de Deus.
esse tripé de avivamento, a Bíblia e a história mesmo nos diz que desse tripé, dessa base estrutural do avivamento é o arrependimento. E eu tenho dúvida se a gente está se encaixando dentro desse processo de se arrepender, de voltar para Deus, de entender esse tempo, essa oportunidade. Ninguém nunca sonhou, imaginou que o mundo pararia. Talvez a gente pensaria um ou outro país vivendo uma situação pontual, específica. Agora, o mundo parar, talvez nem o melhor poderia profetizar isso, a não ser se Deus quisesse. Agora, o mundo parou. E a minha grande pergunta é, nós temos aproveitado esse momento que a gente reclamou a vida inteira, eu não vou à igreja porque eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, agora nós estamos parados. Eu não oro porque não tenho tempo, pastor, eu saio cedo e volto tarde. Eu não consigo ler a Bíblia porque eu trabalho demais para poder pagar as contas da família. Todo mundo agora foi obrigado a parar. E nessa parada, talvez a gente precise reorganizar os nossos valores e avaliar. A questão, isso que você está falando, entra justamente o que está escrito em Apocalipse, que é a noiva ataviada, né? A noiva preparada. Adornada. Será que a noiva está preparada para encontrar? Será que nós, como discipulados, nós estamos conforme a expectativa de Cristo para nós? Uma igreja sem mácula, sem rugas, sem defeito e sem mancha. A gente está usando esse tempo para poder se santificar, que é outra base forte do avivamento, a santificação, essa mudança interior para poder mostrar que, de fato, Deus está operando na nossa vida. Eu tenho até uma coisa interessante para falar aí, se vocês dois me permitirem, porque é o seguinte, uma das coisas que eu acho que tem que necessidade acontecer nesse tempo, que é o que a gente falou, é que o estudo escatológico, né, o estudo do fim dos tempos, ele não pode vir para matar a sua curiosidade, ele tem que vir para afinar e ativar a sua responsabilidade. Isso. Então, você entender essa questão do arrebatamento, você entender essa questão do preparo das 7 semanas, das 70 semanas, desse último minuto, é para que você possa realmente estar ali correspondendo, estar preparado, estar ataviado, que significa estar pronto, para a expectativa que Cristo tem a seu respeito. No começo, quando você sabe muito bem disso, quando o Império Romano ele tomava uma cidade, ele mandava pessoas naquele lugar, que era uma frota, né? Se fosse por mar, ele mandava uma frota de navios, se fosse por terra, ele mandava ali um destacamento de um exército, para que ele pudesse mandar os seus primeiros apóstolos. A palavra apóstolo não começa na Bíblia, ela começa no Império Romano e também, antes disso, no grego, falando sobre essa questão de enviado. São pessoas que foram enviadas para trazer a conformidade de Roma para aquele lugar. Ou seja, se o imperador fosse visitar aquele lugar, ele deveria, ao descer naquela cidade, ter a mesma impressão de que ele continuava em Roma, de que nada havia mudado. E o que eu penso hoje é que muitas vezes na igreja nós estamos preocupados, nossa, vamos determinar os tempos, vamos saber se Jesus volta agora, daqui 10 dias, 15, 20, 30, 40, 50, Quem é o 100 anos, 200 Quem anos. é isso? Ao invés de se preparar. Irmão, você está aqui como um apóstolo, como um enviado, como alguém que tem que trazer a cultura do reino, implantar a realidade do céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Para que quando Cristo possa retornar para buscar sua noiva, ele encontre um lugar adequado, a expectativa dele seja correspondida, né? É de menor importância a gente tentar definir pré, pós, mid. Se você quer misturar o café primeiro, depois do leite primeiro, depois do café, você quer... Eu acho isso assim, tão insignificante. A minha grande questão é, eu estou pronto, eu estou preparado para essas etapas que acontecer. Né? Se for pré, glória a Deus. Se for pós, eu estou pronto, glória a Deus também. Eu estou discipulando as nações. Você está cumprindo com o seu papel? Porque eu não tenho dúvida que isso é o preparo da igreja. É um tempo que Deus está dando à igreja para se mover nele. Esse ponto que eu gostaria... Só um comentário. Nós batemos um recorde já. Estamos com 422, que era... Nosso recorde era 360, 380. Com ele, né? Com ele. E batemos aqui com o Cláudio Duarte no Sim foi maior que você. Meu. Ah, claro. Eu estou comparando também. Você tem que orar, meu filho. Não, mas daí é cuidado também, né? Vocês fazem lá. Dos dois lados. E quer me jogar essa responsabilidade para minha doido, tô brincando. Mas daqui a pouco vai chegar lá. Daqui a pouco você chega lá. Olha, irmão,
escute bem. Deixa eu traçar aqui para nós um panorama, porque é o primeiro lugar que eu acredito que toda essa situação é para nos treinar. Sim. Tanto por Deus quanto para o sistema do mundo. Veja bem, todo mundo sabe, agora um pouquinho de geopolítica que tem a ver um pouco com a profecia. Quando você faz vestibular, quando você faz Enem, você faz faculdade, você ouve muito um ditado lá, na geopolítica do vestibular, se chama velha ordem e nova ordem. A velha ordem vem da Guerra Fria, né? Quando terminou a Segunda Guerra, a Rússia tentou angariar e ter adesão da Europa, e a Europa passando fome, aí os Estados Unidos foi lá, emprestou pelo Plano Marshall muito dinheiro para a Europa e elevou a moeda dele ao valor do ouro. Por isso que o dólar, hoje, ele é cotado no mundo todo porque ele tem o mesmo valor do ouro. E aí começou-se a duas ordens, chamado na época de ordem bipolar, que eram os comunistas e socialistas do Essa lado. palavra ainda é legal, não, em bipolar. Eram os capitalistas de um lado e os comunistas de outro. Aí a ONU veio com um plano, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A ONU veio com um plano chamado PNDH, que é Programa Nacional de Direitos Humanos. PNDH1, PNDH2, PNDH4, etc, etc. As PNDHs, elas vieram justamente para trazer um novo foco no mundo chamado de Nova Ordem Mundial. Dentro da Nova Ordem Mundial, você tem um tripé. Primeiro, uma geopolítica multipolar e não bipolar. Em vez de ter dois blocos, capitalista, socialista e comunista, teria que ter vários blocos políticos. Essa ordem já foi implementada. O segundo pilar seria uma ótica globalizada de economia. Em vez de ter dois valores econômicos, seria uma globalização. Significa que, mesmo sem o Brasil querer comprar banana, sem precisar comprar banana, na globalização ele é obrigado a comprar banana do Paraguai. Por isso que a Inglaterra saiu da União Europeia, porque ela não tinha preços justos. Ela não precisava comprar coisa, mas era obrigada. O Brasil não precisa comprar petróleo, ele é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, mas ele é obrigado, por causa do segundo tripé da nova ordem. Gente, isso está na ONU, isso é matéria de vestibular, matéria de faculdade. O problema é que o terceiro tripé da nova ordem mundial, é aí que esbarra a Igreja de Jesus. A multipolar ideologia, ou seja, várias ideologias que eles chamam de pluralismo. E aí a igreja nunca vai entrar nesse... Ela pode até conseguir sobreviver à globalização, conseguir sobreviver à multipolar política, mas a igreja nunca vai conseguir ser plural, porque a igreja ela é sectária, ela é prosélita e intolerante com os valores morais do mundo. Não com as pessoas do mundo, mas com os valores morais do mundo. Na ordem da política, da religião, está lá na PNDH 5. Você pode pensar, PNDH 5, Programação Nacional de Direitos Humanos. Está lá que os valores devem ser plurais, não podem ser sectários, não podem ser uníssonos, devem ser plurais. E aí que nós estamos sendo treinados, senhores. Por quê? A linguagem deveria mudar. A Bíblia é sectária, a Bíblia é intolerante. Então, a moral é cada um que determina o que é moral e o que não é. E aí, há tempo isso vem sendo implementado. Dentro desse modelo, em primeiro lugar, quem foi infiltrado foi a Igreja Católica. Mudaram a sua teologia, se tornaram progressistas, aceitaram e abriram concessões de um monte de coisa. Aí depois a igreja evangélica passou a ser infiltrada, missão integral, teólogo defendendo valores absurdos, valores mundanos e etc. E agora, por último, nós, pastor Keiso, com essa situação desse vírus, são duas situações que a gente precisa ficar atento. Primeiro, nós estamos sendo treinados para perderem passivamente nossos direitos com a desculpa de saúde e segurança. Caramba. Isso aí é o que está... Você pode ver, ó. A China criou agora um controle populacional chamado de QR Code. Ninguém compra uma agulha se ele não chegar no restaurante e mostrar seu celular ali, ó.
Eu tenho um QR Code, abre aí, ó, digital. Eles chamam de documento digital. O nosso ministro da Saúde falou desse documento digital, que no prazo de 1 ano e meio a 2 anos, todo brasileiro terá que ter um certificado digital. Em nome da sanitização, em nome da saúde. Ou seja, isso, veja, não estou falando que o vírus é uma conspiração, eu estou falando que ele está aí, mas é algo que veio para, primeiro, treinar a população. A população está sendo treinada a aceitar. Tem gente sendo presa fazendo caminhada no parque sozinho. Tem gente sendo presa sem ninguém por perto, caminhando na rua. Então, ou seja, que mal que essa pessoa sozinha pode fazer para o mundo? Se a lei é de aglomeração. Então, tem pastores sendo presos aí porque foram fazer culto online na sua igreja. Então, é um treinamento. Segundo lugar, o Senhor está nos treinando também. Agora, a igreja do Senhor Jesus ao redor da terra tem que entender. Há anos a gente, os pregadores, agora eu estou diante de uma família que para mim está entre os top 10 dos melhores pastores que eu conheço no Brasil, que é a família Veloso. Opa! Conheço poucos pastores. Isso aí é de Deus, isso é revelação, hein, profunda. Não foi carne nem sangue quem tu revelou isso. Isso aí é para aumentar a oferta a próxima vez que eu for. Então, diante desses fatos, há quantos anos, pastor Keis, nós, os que temos compromisso com a palavra, vem falando, irmãos, vocês têm que ter um altar para Deus na sua casa. Irmão, a sua adoração não pode ser terceirizada. Se o pastor ora, a gente ora. Se o pastor manda abrir a Bíblia, a gente lê. Se o pastor faz uma campanha de jejum, a gente jejuma. Se o pastor faz uma campanha de oração, a gente ora. Mas não há uma iniciativa do sacerdócio universal de cada crente. Agora é a hora que o crente tem que pôr em prática seu sacerdócio universal. Sim, é isso que eu acredito. Agora é a hora também do antropocentrismo dar espaço ao cristocentrismo, né? Agora é tirar o homem da frente do carro todo, porque eu vou fazer o que me agrada. O pluralismo, ele tem que respeitar todos, você tem que fazer. A gente é 100% a favor do respeito, a gente é igual você falou. Nós somos intolerantes ao pecado, intolerantes a alguns costumes, mas as pessoas a gente ama. A questão é justamente essa. Quando o crente ele entende o porquê que ele nasceu, ele para de viver uma vida para si mesmo e para responder às necessidades humanas e começa a se ater àquilo que é necessidade divina. Então, eu acredito que, por exemplo, esse PD, plano de... Como é que é? Plano Nacional de Direitos Humanos. PNDH, é justamente isso. É o homem no centro de tudo. E agora você em casa vai ter que devolver o centro das coisas para Deus e para que ele possa voltar as coisas para o seu lugar. Olha, é aí que nós entramos numa questão extremamente importante. É o ponto que eu falo, que o crente ele vai ter que ser despertado. E o que me preocupa é isso. Pastor Keis, pergunta que eu faço. De 90% da nossa igreja ao redor do mundo, se vier uma perseguição e o cara pôr uma arma na cabeça dele, não longe não. Falar assim, ó, se você não negar Jesus, seu filho aí não come esse mês. Fica não. O que o senhor acha? Tem até uma historinha engraçada. Tem uma historinha engraçada que no período de carnaval, o pessoal todo fantasiado e tudo, tinha os irmãos orando na igreja durante o carnaval, aí entrou um grupo de pessoas fantasiadas na igreja e uma das pessoas fantasiadas, ela estava de demônio. Aí espirra irmão para todo lado, encurrala uma velhinha. Aí esse irmão, essa pessoa que estava fantasiada de demônio, encurralou a velhinha não teve dúvida, ela disse, eu sempre fui seu. Ou seja, ela entregou na hora, ela se viu apertada na saia justa diante daquela situação e disse, eu sempre fui seu. Eu sempre fui sua. Sempre fui sua. A igreja está preparada para confessar Jesus diante de qualquer situação? Não, é o que a gente está falando. Será que está ataviada? Será que está preparada? Será que está pronta? Será que está com os olhos, tem óleo na vasilha para receber Jesus, para esperar de noite? Essa é a preocupação. A gente não tem que ficar preocupando agora, meu Deus, vamos estudar para saber se vem 10 anos ou não. Nós temos que orar para saber se você é crente, se você tem condição de permanecer firme. E outra, nessa situação desse coronavírus, a letalidade existe, não é uma coisa irreal. Nós estamos prontos.
se por um motivo, por um acaso, alguém pegar e for a óbito, a pessoa está pronta? Possível. A gente tem que pensar em possibilidades. A gente crê A vida que é a um gente sopro, está né, imunizado, a gente crê que o sangue de Jesus está sobre nós. Já fizemos o ato profético aqui em casa, de ungir os umbrais da porta e tudo, mas Deus é que sabe. Então, é um tempo onde Deus tem permitido esse período para a gente fazer um preparo, uma avaliação, uma reavaliação. Falou aí agora. Existe minha mulher, A bispa. tá aí. Tem uma propaganda na Discovery que diz que é um período de você desaprender e reaprender. Desaprender maus hábitos, desaprender o que não prestou, o que você avaliou que não foi bom, que o custo não vale a pena, que só pensar em valores desse mundo não é o suficiente para agradar o coração de Deus, porque a Bíblia diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Chegou uma hora da gente chegar: Senhor, tu de fato é o Senhor da minha vida, controla a minha vida, eu te entrego o controle, o domínio, não é do meu jeito, é do teu jeito. E aí é onde a gente tem que lembrar que o Cordeiro ele é digno de receber a recompensa do sacrifício que ele fez. Então, a nossa grande questão é justamente essa. Poxa, a gente crê que ele vai voltar. A gente crê que está próximo. A questão agora é, você está preparado? Você está pronto? Você está agora ataviado? Você está sem mágoa? É óbvio que nós temos nossas dificuldades. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas, irmão, nós temos que estar na progressão, que a nossa vida tem que ser como a luz da aurora. Enquanto Vai a gente estuda o fim dos tempos, o que tem que aumentar no nosso coração é esperança e temor do Senhor. Daniel está falando igual evangelista internacional, né? Olha, eu tô andando com uns aí que eu tô aprendendo as coisinhas outras, né? Rapaz, você tá parecendo seu pai já, rapaz. Todo robuscado, bíblico. Que é isso? Maturidade. Assim você me constrange na frente das pessoas, eu vou ficar vermelho. Nós vamos estar aí no final do mês agora, numa conferência online. Eu tenho certeza que boa parte dos irmãos estão assistindo. Eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Eu estou orando a Deus para que haja uma visitação no lar de Amém. Em nome de Jesus. Então, você que está assistindo agora, prepara, fica atento às redes sociais. A data da conferência qual é, pastor Dan? Qual é, Janinha? É o último final de semana de abril. Último final de semana de abril. Tá 27, é 27? Não. 27, 28, 28. Peraí, que eu já te digo. É domingo de manhã, domingo... 26, 27 e 28. 26, 27 e 28 de abril. Domingo tá tendo 2 cultos online? Sim. Então é domingo de manhã, domingo à noite, segunda e terça. Deus vai vir. Irmãos, você sabe que é o poderoso. Tem algumas vantagens no culto, na conferência online. Qual que é? É você estar com gente daí na sua sala que não iria na igreja nem que arrastasse. Então, essa é uma vantagem de você aproveitar. Chama alguém para tomar um café na sua casa, alguém do seu convívio por causa do vírus. Para tomar um café em casa aí, ó, na hora do culto, porque pastor, que é isso? Eu estou tendo uma sensação. Eu sei dos tempos proféticos, sei que a gente está vivendo o final dos tempos, sei que é princípio de dores, mas a própria parábola das virgens sugere que, simultaneamente a tudo isso, tem a noiva com azeite. O azeite fala do despertamento do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que tem um caos, ao mesmo tempo que tem uma angústia, desemprego e etc., a igreja tem que estar focada em se encher do Espírito Santo. Eu creio. Concordo. E outra, vai ser uma oportunidade de salvação. E, rapaz, aqui ontem eu fiz um apelo assim, ó, como é que foi o apelo? Você que acabou de aceitar Jesus agora, me manda uma mensagem nesse número do WhatsApp que você está vendo agora. Aí aparece ali o número do WhatsApp. Pô, o número do WhatsApp, pastor. Manda uma mensagem. Pastor, gente de tudo que é lado. Eu acabei de entregar minha vida a Jesus. Eu acabei de entregar minha vida a Jesus. Rapaz, eu fiquei mais emocionado, porque na cruzada presencial você vê 1000 pessoas vindo. 500, 100 mil. Mas o online é difícil a pessoa se manifestar. Uhum. Então, assim, é uma experiência nova para nós. Eu acho que no final do ano, lá para setembro, isso já passou, a gente volta ao culto presencial.
Mas eu acho que tem coisas que nós estamos fazendo agora que não dá para abandonar. Esses debates online, essas coisas são... É uma inovação muito boa. A aproximação que nós passamos a ter da casa das pessoas, que a gente não tinha isso. Igual todo mundo está falando, que o novo normal ainda vai ser implementado. Que o que nós estamos vivendo agora não é o normal que vai continuar a partir de agora. Existe um novo normal que está sendo desenvolvido pela sociedade como um todo. Tudo vai mudar, as experiências pessoais, a forma da pessoa lidar com os vizinhos, a forma como a pessoa lida com a pessoa da padaria, tudo está se reestruturando. Nós estamos fazendo parte da história. A gente ainda vai ouvir falar desse período dos livros da história. E por uma razão boa ou não, a gente está fazendo parte desse processo. A gente vai ler desse momento. Agora, é importante no final, porque o Instagram agora só permite a live com 1 hora. Então Está acabando. É importante agora no final a gente deixar uma mensagem muito importante para os irmãos, porque nessa última semana eu ouvi muitos crentes dizendo que não estavam aguentando, estava sucumbindo ao desânimo. Então é importante a gente falar com você, irmão aí, o que está online, que não dá para você desanimar diante de fatos. Com certeza. Que o Espírito Santo está com você. É para esses momentos que você tem o Espírito Santo Consolador. Vai para o pé da cruz, é momento de chorar com Deus, é momento de orar. Porque agora não tem como o seu pastor te visitar. Não tem como um outro obreiro da igreja te visitar. Não tem como você falar, por favor, vem aqui na minha casa que eu estou mal. Agora, infelizmente, não. Felizmente, para um lado, eu digo que é um sentimento agridoce. Então, é hora que é só você, meu irmão, e a cruz de Cristo agora. É só você e Deus. Você vai ter que usar o seu sacerdócio universal de cada crente hoje. Eu quero ver como é que faz aquela igreja antiga que dizia que você tinha que só ir até o sumo pontífice, senão você não chega até Deus. Como é que faz agora? Porque agora... igual você falou no início, a igreja está sendo cutucada para poder viver o que ela já aprendeu a vida inteira. Encher. Amanhã mesmo eu preparei uma mensagem sobre como ser cheio do Espírito. Então a gente precisa começar a criar princípios não, a viver princípios e praticar, acima de tudo, oração, santificação, jejum, adoração. Sem isso, você não se enche. E eu estava lendo o livro de Charles Finney, onde ele diz, a igreja acostumou a pedir do como ser cheio do Espírito Santo. Esse eu posso chutar quando eu for ir, né? Pois é. Aí ele diz o seguinte, a igreja está pedindo uma coisa que sequer ela tem consciência, porque não resolveu se esvaziar de si mesma. Então nós precisamos pedir isso, lembrando que existe uma outra proposta de vida para aquele que quer ser cheio do Espírito Santo. Que é o esvaziar. Que estar vazio de tomar si. forma de servo. E Deus, eis-me aqui. É isso aí, pastor. Que é isso, pastor? É um tempo da gente reavaliar os nossos princípios, a nossa rotina de vida, os nossos hábitos e começar a observar o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque se é esse tempo de preparação para a igreja, então a gente está na iminência. Olha, eu vou te falar uma coisa, falando por mim. Minha esposa fez uma cirurgia e eu tive que, no início, eu dar banho na neném, pôr ela para dormir, escovar o dente dela, cuidar das crianças. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu amei. Tô olhando para a cara da minha esposa o dia inteiro. Entendeu? O número de divórcio aumentou, o número de suicídio aumentou 33% no Brasil, o número de suicídio. Número de tudo, olha lá, número de tudo que você possa imaginar aumentou. Agora, a gente tá descobrindo, eu estou vendo pastores aí que há anos não brincava com os filhos. Tá brincando agora. É o jeito, mano. Não tem para onde fugir, né? Deus escondeu a gente dentro de casa. Olha, você vê que o Descende fez lá o avivamento e enviou o povo. Ele só esqueceu de dizer que Deus enviou o povo para dentro de casa. É isso aí. E que campo missionário, né? E que campo missionário. Pastorzão, O Descende
Enviou é o envio. E aí terminou, o povo foi enviado para dentro das suas famílias. Vamos manter esse contato aberto aí e falando da nossa conferência aí do final do mês, pedindo a Deus aí que haja um grande avivamento, um grande despertar nas nossas vidas, que a gente abra o nosso entendimento, os nossos olhos para entender esse tempo de Deus. A Bíblia diz que o justo entende todas as coisas.